Olá pessoal, olá aluno aqui do curso de Eletrotécnica da Soluto Rio Branco. Estamos iniciando hoje a disciplina de Legislação do Setor Elétrico, tá? Mais uma disciplina aqui no módulo EAD do nosso curso, tá? Devido à devido à pandemia que nós estamos vivendo. No entanto, desde já eu quero fazer o convite a essa disciplina, uma disciplina teórica, onde nós vamos abordar algumas leis, tá, que regem o setor elétrico, tá, quais nós estamos, como toda lei, nós estamos regidos por ela. Então nós temos que cumprir, ou seja, nós temos os nossos direitos e os nossos deveres, tá ok? Então é a partir dessas leis que nós vamos, de forma judicial ou extrajudicial, confrontar as nossas distribuidoras de energia elétrica mediante algum erro, alguma não aplicação dessas leis, na verdade, que regem esse nosso setor, tá ok? Então é importante nós conhecermos, tá? Para que a gente possa ter os nossos direitos e deveres garantidos, tá ok? Então seguimos aí. Legislação do setor elétrico. Toda a nossa legislação do setor elétrico aqui, nós damos, tá? Nós temos ela regida, fiscalizada e aplicada pela nossa ANEEL, tá? Então a ANEEL ela é quem regulamenta, tá, essa nossa legislação do setor elétrico, tá? A ANEEL, ela é a Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável pelo setor, pela legislação do setor elétrico, dentre outras coisas. Então seguimos aqui. Essa é a sede da ANEEL, tá? ANEEL aqui em Brasília. E nós temos aqui, retirado do site da ANEEL, da própria ANEEL, tá? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ela é uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia e foi criada para regular o setor elétrico brasileiro, tá? Então, para que ela pudesse fazer a regulamentação desse nosso setor elétrico, ela foi mediante a lei 9.427, vou deixar o link aqui, quem quiser pode ler a lei na íntegra, e o decreto presidencial, datada em 1997, pelo número 2335. Tá, ok? Não vamos entrar nessas documentações, mas quem quiser dar uma lida pode entrar, fazer um clique aí no nosso slide, e vocês vão ser redirecionados a essa lei, certinho? Então, essa aqui é a sede da ANEEL e ela é uma autarquia em regime especial. Seguimos aqui. A ANEEL, ela iniciou suas atividades em 1997, um breve histórico da ANEEL. A gente precisa conhecer essa agência, tendo como principais atribuições, importante aqui, quais são as atribuições que nós temos na Agência Nacional de Energia Elétrica? Primeiro, regular, tá? Ela que faz a regulação, tá? Ou regula a geração, ou seja, a produção, a transmissão, a distribuição e comercialização de energia elétrica. Então, ela regula todo o setor elétrico, desde a usina até chegar na nossa residência, que seria o consumo, né? Comercialização da energia elétrica. Então ela regulamenta desde quando as usinas geram,
passa pelas linhas de transmissões, chega na distribuição de energia elétrica e parte para a comercialização. Todo o setor em si, ele é regulado pela ANEEL, correto? O segundo ponto das atribuições da ANEEL é a fiscalização. Então, a ANEEL, ela tem como atribuição fiscalizar diretamente, ou seja, eu tenho fiscais, perdão, da própria instituição, tá? Diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, tá? Eu tenho diretamente da ANEEL, que são funcionários da ANEEL, ou eles podem entrar em convênio com alguma entidade, com algum órgão do estado, de qualquer estado, e fazer essa própria fiscalização do setor elétrico, tá? As concessões, tá? Fiscalizar quem? As concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica, tá ok? Então, por exemplo, não é só uma concessionária ganhar, por exemplo, uma licitação e ser concedido para ela o direito de comercializar a eletricidade naquele estado, naquela região, que ela vai funcionar de qualquer maneira, ou seja, vai atender os consumidores de qualquer maneira. Pelo contrário, tá? Ela tem que atender as obrigatoriedades que tem um contrato e ser passível à fiscalização da instituição, certo? Então nós temos outro ponto aqui importante, que é implementar políticas e diretrizes do governo federal relativas à exploração de energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos do setor, tá? Então, que políticas e diretrizes são essas do governo federal? O governo federal, ele toma rumo, toma metas, tá? E a ANEEL, ela tem por obrigação, ou principal atribuição, na verdade, implementar essas políticas. Políticas essas, senhores. Por exemplo, atualmente eu ouvi se falar o aumento da tarifa da geração individual, da microgeração, na verdade, pelo setor fotovoltaico, da energia fotovoltaica, né? Quem incrementa essas taxas, essas taxas, né? Esses impostos que nós pagamos no setor elétrico? O próprio governo, tá? Então, o governo, ele pega, bota uma política, diretrizes e coloca para a ANEEL. A ANEEL, é isso que nós vamos adotar. Passa no Congresso, passa no governo, vira lei, e a ANEEL, ela tem que fazer a implementação daquelas políticas que foram tratadas com o nosso legislativo, correto? Outro ponto importante, o nosso quarta atribuição da ANEEL, é estabelecer tarifas, entendeu? Então, quem coloca o preço da energia elétrica não é propriamente dito a CELPA, a concessionária, ou qualquer outra concessionária. Ela só pode cobrar a partir de que a ANEEL estabeleça a tarifa, entendeu? A CELPA está com perdas, né? Então, o consumo tem um crescimento de consumo, comprou uma energia mais cara, teve investimentos na rede e solicitou para a concessionária, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, o aumento da tarifa, tá? Então, mediante a documentação que eles apresentam à agência, somente ela, a documentação, né?
a agência ela vai analisar tal documentação e proferir se tem por obrigação elevar ou abaixar a tarifa. Baixar é bem complexo, mas sempre a concessionária nunca pede para baixar, na verdade, né? Apenas para subir os valores de tarifação da energia elétrica. Então, nós entendemos e temos que botar na cabeça que quem regulamenta isso é a ANEEL, tá ok? Então, toda a documentação que a concessionária passa para ela, passa por um checklist, passa por toda uma análise e ela vai proferir se a concessionária tem direito de elevar a sua tarifa ou não, tá? Aí vocês podem estar me perguntando, com certeza em sala de aula, quais são esses índices que a concessionária apresenta para a ANEEL elevar a tarifa, já que a gente tem uma péssima qualidade de energia elétrica. Aí vem os parâmetros de qualidade e investimentos no setor elétrico. Entendeu? A concessionária ela pode falar e apresentar notas, documentos, que ela teve um investimento no crescimento da rede elétrica, que ela apresenta um ótimo índice de qualidade da energia elétrica, de parâmetros de qualidade. Ah, mas isso não é correto. Não é correto, mas para os dados da concessionária é correto. Por quê? Quem faz os dados da concessionária somos nós, consumidores. A gente vai chegar um pouco lá, quando a gente chegar na Prodiste, aí vocês vão ver alguns parâmetros sobre a qualidade, que seria bom que todos os consumidores tivessem isso, consciência do Prodiste, e fizesse valer. Aí sim, é bem provável que a nossa tarifa pudesse ter uma queda ou ficar um longo período de tempo estável, né? Mas quando chega lá a gente conversa sobre esses assuntos. Então, próxima e quinta atribuição da ANEEL é dirimir as divergências, tá? Ou seja, vai tratar de vai amenizar divergências no setor, seja ele na esfera administrativa, tá? Seja ele na esfera administrativa, seja entre os agentes e entre esses agentes e os consumidores, tá ok? Então nós, como os consumidores, temos uma reclamação com a ANEEL, né? Conhecemos a legislação elétrica e vamos ter que entrar com uma ação contra a concessionária. Então, quem vai dirimir as divergências vai ser a ANEEL. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar a legislação e tratar em cima da legislação. Tá ok? Em alguns casos, senhores, por exemplo, PROCON, a gente quando vai fazer alguma defesa de algum cliente, a gente sempre bate em cima da normativa da ANEEL, tá? Sempre bate em cima da normativa da ANEEL. Até mesmo judicial, a gente sempre bate em cima da normativa da ANEEL, porque é ela que resolve as divergências dos consumidores, tá? Então vamos lá. Promover, última atribuição, da sexta e última atribuição da ANEEL, promover as atividades de outorgas de concessão, permissão e autorização de empreendimentos e serviços de energia elétrica por delegação do governo federal. Então, quem vai ganhar a concessão da usina tal, administrar a usina tal? Outorga, ANEEL, né? Então, tudo isso, todo o setor elétrico passa por essa agência, tá? E essa agência é a principal chave que nós temos, braço que nós temos do nosso setor elétrico, tá ok? Então essas são as atribuições da Agência Nacional de Eletricidade. Seguimos aqui.
nós vamos tratar na primeira normativa, ou seja, a primeira lei do setor elétrico que nós temos é a normativa 414 de 2010, ok? Então essa normativa ela trata sobre direitos e deveres do consumidor e das concessionárias. Então ela bota os parâmetros, coloca todos os critérios e parâmetros necessários para essa interação cliente-concessionária. Então seguimos aí. A normativa que trata das condições gerais de fornecimento de energia elétrica, em substituição à Resolução 456 do ano de 2000. O novo regulamento é resultado de um longo processo de discussão, iniciado em 2008 por meio de uma audiência pública. Tá? Então, na maioria das leis que nós temos aqui, nesse nosso setor, a gente trata para com consulta ao público. Tá, okay? Por isso que é importante, às vezes, a gente tirar os nossos delegados para representar a nossa cidade, o nosso estado, porque a partir dessas audiências é que se vão criar normativas que vão defender ou não o próprio consumidor, o próprio cliente. Tá, ok? Então, essa normativa é do fornecimento de energia elétrica, deveres e direitos. Entendeu? Então, às vezes a gente acha que a gente está sendo, qualquer abordagem, a gente está sendo prejudicado, que a concessionária está agindo contra a lei, mas a normativa que a gente tem em cima dessa, a gente precisa conhecer a normativa 414, tá? Se nós conhecemos, nós às vezes não aceitamos qualquer tipo de atendimento ou qualquer condição imposta pela concessionária, porque nós temos direitos assim como nós temos deveres, ambos os lados. Então seguimos aí. Artigo 1, tá? Vem sobre a nossa normativa 414. Estabelecer de forma atualizada e consolidada as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas condições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores. Olha aqui, ó. Distribuidoras e consumidores. Como eu falei para vocês, nós temos como consumidores direitos e deveres, e a concessionária também tem por direito, deveres e direitos. Tá, ok? Então, é essa lei, é essa norma que estamos atualmente, tá? Que nós trabalhamos sobre a distribuição de energia elétrica. Capítulo 1, falando sobre as definições, tá? Nós vamos tratar hoje, especialmente hoje, nessa aula, sobre as nossas definições dessa nossa normativa. Então vamos lá. Artigo 2. Para os fins e efeitos desta resolução, serão adotadas as seguintes definições. Eu vou pegar alguns parâmetros que eu acho importante também, que sempre a gente busca em cima dessas nossas leis para que a gente possa tratar, certo? Então, seguindo aí. Primeiro, aferição do medidor, ou seja, a verificação realizada pela distribuidora na unidade consumidora ou em laboratório dos valores indicados por um medidor e sua conformidade com as condições de operação estabelecidas na legislação metrológica. O que seria isso? A aferição do medidor. A concessionária tem por direito, tá? Se achar alguma avaria, algum dano, alguma irregularidade no medidor, fazer a verificação. Essa verificação ela pode ser interna, na unidade consumidora. O eletricista vai lá, tá? Vê o seu relógio,
analisa todo o seu relógio e afere se está com erros ou não, tá? Assim como ele pode recolher o seu relógio, tá? E mandar para o laboratório, certo? Assim como nós, clientes, se acharmos lesados, solicitar para a concessionária uma aferição do medidor, tá ok? Porque o medidor pode estar errado de N formas, seja pela concessionária, seja por consumidor, seja por erro de fábrica. Essa aferição ela é citada, supracitada aqui na nossa normativa. No entanto, quando nós chegarmos nesse documento, nós temos observar, falar sobre a aferição, que tem N espaços que a concessionária deve seguir para que essa aferição ela seja coerente, tá ok? Caso contrário, a aferição ela não acontece, entendeu? Então não tem da ideia da concessionária chegar, tirar meu relógio e levar embora e depois vir uma conta cara, não sei, como sempre acontece, né? Ela tem que seguir as normativas que seguem a 414 que nós vamos tratar. Segundo ponto, ela define a área urbana como a parcela do território, contínua ou não, isso é importante, contínua ou não, incluída no perímetro urbano do plano diretor ou por lei municipal específica. Então, no município, a gente define quem é a zona urbana. Então, por exemplo, se eu definir que zona urbana é Tucuruí, região Tucuruí-Vila, Tucuruí-Vila é região urbana. Tá? Quem define isso? O plano diretor ou lei municipal. Tá? Por exemplo, Tucuruí-Vila não é contínuo, mas se pela lei municipal for tratada como zona urbana, para a concessionária zona urbana. Se Tucuruí for, por exemplo, zona urbana e a vila residencial for zona rural, é tratada, é tarifada com esses mesmos parâmetros, sempre por lei municipal, ok? Falar sobre bandeiras tarifárias, a nossa lei também fala. Ele é o sistema tarifário que tem como finalidade sinalizar os consumidores faturados pela distribuidora por meio de tarifa de energia, ou seja, os custos atuais que vêm de geração da própria eletricidade. Então, as bandeiras tarifárias, bandeira verde, amarela, vermelha, tá? Elas estão redigidas pela tarifa de energia no custo da geração. Ou seja, se eu tenho pouca energia, tenho baixa geração, eu elevo a minha bandeira, porque a geração ela fica mais onerosa, ela fica mais cara, tá? Benefício tarifário, senhores. O valor, incluindo na fatura, para o consumidor ou usuário do sistema de distribuição, custeado por meio de subvenção econômica, ou seja, na forma de desconto sobre as tarifas homologadas pela ANEEL de qualquer outra forma. Vamos pensar nesse quinto B, tá? Artigo 5º, que eu fiz uma melhora na rede, tá? Eu sou um consumidor, eu comprei um transformador e botei lá na minha rede. A concessionária não teve um transformador para me alimentar, né? Eu precisava de 13.8, uma hipótese aí, né? E a concessionária, a partir de quando eu ligo, ela me dá um benefício tarifário, ou seja, ela me dá um desconto, uma supervenção econômica na minha conta. Ou seja, minha conta vem quase zerada, tá? No entanto, os equipamentos da rede ficam para a concessionária, tá ok? Então, todas as melhoras, todo investimento que a gente faz na rede elétrica, ele é submetido a essa subvenção econômica, a esse desconto, tá? Então, só que os equipamentos, no entanto,
ficam-se de propriedade da própria concessionária de energia elétrica. Vamos tratar também nessa normativa sobre carga desviada, que vai ser as somas de potência nominal dos equipamentos elétricos conectados diretamente à rede elétrica no ramal de uma ligação, ou ramal de entrada de uma unidade consumidora, de forma irregular, tá? No qual a energia elétrica consumida não é a medida expressa lá no relógio em quilowatts. Então isso é uma carga desviada, ou seja, o nosso gato, certo? A carga instalada é a soma de todas as potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora em condição de entrar em funcionamento expressa em quilowatts. Então o que é que seria? Eu pegar o equipamento, todos os equipamentos que eu tenho lá na minha rede elétrica e somar as potências deles. Então isso é a minha carga instalada, mas tratando aqui não é em watts não, viu pessoal? Em quilowatts, tá? A gente caracteriza consumidor toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado legalmente representada que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou uso do sistema elétrico à distribuidora, tá? Então quem rege? Distribuidora. Consumidor solicita para quem? Não é para a ANEEL, é para distribuidora, porque ela tem a concessão da comercialização dessa eletricidade. Assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento, a sua unidade consumidora, segundo disposto nas normas e no contrato, tá? No contrato sendo. Ou seja, quando eu peço uma eletricidade, uma ligação na minha residência, uma nova ligação, eu tenho que solicitar a distribuidora e tenho que cumprir as obrigações de atendimento da TAC. O que seria isso? Padrão de entrada, né? Os bitolas de cabos que tem que ter, o disjuntor, né? De acordo com a característica dessa nova ligação. Então, nós se atentamos a isso como consumidores, tá? O consumidor especial, agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, da categoria de comercialização, que adquire energia elétrica proveniente de empreendimento de geração enquadrados para unidade consumidora e unidades consumidoras reunidas por comunhão de interesses, de fato ou direito, cuja carga seja maior de 500 kW e que não satisfazem individualmente os requisitos dispostos no artigo lá. Então, um consumidor especial seria um consumidor, uma fábrica, tá? Uma fábrica que precisa de uma alimentação que vai ser diretamente ligada dos empreendimentos de geração. Um exemplo, a fábrica que pega a eletricidade direto da nossa usina, tá? Da subestação da usina. Não vai pela concessionária, vai direto pela usina de geração, tá ok? Consumidores livres, agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, da categoria de comercialização, que adquire energia elétrica no ambiente de contratação livre para unidades consumidoras que satisfazem individualmente os requisitos dos dispostos, ou seja, são os que estão abaixo disso daqui, tá? E os consumidores potencialmente livres, aqueles cujas unidades consumidoras satisfaz individualmente os requisitos dispostos nos artigos. Porém, não adquire energia elétrica no ambiente de contrato livre. Então eu tenho consumidor, perdão, eu tenho consumidor que é o grande consumidor, as fábricas que pegam direto das usinas. Eu tenho consumidor que tem um potencial de consumo não tão alto,
não tão alto. No entanto, eu contrato uma demanda da minha concessionária e ela me alimenta, tá? E outros consumidores são os nossos consumidores livres, que eu posso entrar e sair da rede a qualquer momento sem ter requisitos e contratos com a nossa concessionária, tá? Contratos que eu faço, contrato físico, assinado, né? Eu estou contratando uma demanda de tal valor, de 100 kW no horário de pico, fora de pico, e assim por diante, tá? Mas nós vamos tratar sobre eles ainda. O importante para nós, consumidor de energia elétrica, é um consumo consciente dessa nossa eletricidade. Então vamos levantar essa bandeira e, como profissionais da área de elétrica, trabalhar com o melhor consumo, com o consumo consciente de eletricidade. Então a nossa primeira parte da aula está aqui. Daqui a pouco eu volto na próxima aula com a continuidade do nosso assunto. Desde já, estou no WhatsApp, estou no grupo. Qualquer dúvida, só mandar mensagem para mim. Abração a todos, fiquem bem, cuidem-se.